Até que ponto um cara com transtorno de bipolaridade, esquizofrenia, não sei, o juiz depressivo pode julgar? Juiz psicopata pode julgar? Como que você sabe? Como que você controla isso? Não precisa ter um mecanismo de controle? Ou os freios e contrapesos vão deixar tudo dentro do próprio sistema? Deixa na mão do CNJ, a CNJ vai intimidar e constranger quem ele bem entender para atuar dentro da agenda própria que eles criaram. Né? Então, eu queria trazer essa discussão para o nosso querido Chiquini, mas vamos dar entrada no bloco Crimes em Série do STF, porque a gente precisa misturar isso daqui com a situação do STF atual. Manda. E que bom essa pergunta, se juiz depressivo, ou juiz com problemas pode julgar, que bom que o Adriles não está aqui para esse debate, né? A gente fez um debate já sobre isso fizemos uma prévia disso. A gente teve uma pequena prévia, ficou até 1h debatendo isso no restaurante. Mas vamos lá, Crimes em Série do STF, tem a vinheta aí, William? Vamos lá, Moraes multou o Felipe Martins em R$20 mil. Será que é só isso? Será que é só isso? Vamos colocar o vídeo e eu vou explicar para vocês por que ele fez isso. Olá pessoal, eu estou aqui em Ponta Grossa com o Felipe Martins. Vim acompanhar mais uma etapa desse absurdo que é o comparecimento semanal toda segunda-feira aqui no Fórum de Ponta Grossa para cumprir uma medida cautelar por um fato que todos sabem que o Felipe Martins não praticou. Ele teve uma prisão decretada por um fato inexistente. E para desfazer essa prisão, o senhor ministro Alexandre de Moraes impôs uma série de restrições absurdas. Nós estamos com recurso desde o dia 12 de agosto e até agora não temos respostas. Então, a minha vinda aqui a Ponta Grossa é para mostrar, denunciar a nossa indignação com essa situação e vamos continuar com uma nova etapa dessas denúncias que ou hoje ainda ou amanhã eu vou fazer um novo vídeo. O Felipe não pode se manifestar em absolutamente nada, ele tem que ficar nessa posição. Não pode usar rede social, não pode sair de perto de casa, não pode trabalhar. É uma situação realmente absurda e revoltante. É uma situação absurda e revoltante, Chiquini, porque não usar rede social é um comando que o Moraes e o Supremo, né, tiraram do bumbum deles, do pequeno bumbum deles, das nádegas judiciárias deles. Eles tiraram e eles inventam agora medidas restritivas de direitos. E ainda dentro das medidas restritivas de direitos que eles colocam, que já são absurdas, censoras, canalhas. Veja, não posso dar entrevista? Felipe Martins não pode dar entrevista? Felipe Martins não pode aparecer numa tela? Porque basicamente ele está sendo multado e pior, não é isso. Agora corre o risco de ter todas essas medidas que foram de uma certa forma relaxadas, né, prisão domiciliar e tornozeleira eletrônica, ele pode voltar para o cárcere a qualquer momento. Se o Alexandre de Moraes entender que a resposta dos advogados dele, né, o Sebastião Coelho e todo o corpo jurídico de defesa dele, não ofereceram uma justificativa adequada, que nem ele fez com Daniel Silveira. É isso aí, Chiquini? Exatamente isso. Veja que, primeiro ponto, esse vídeo é antigo. Esse vídeo não é de agora, esse vídeo já está nas redes sociais do advogado dele há quase um ano. Segundo ponto, esse vídeo mostra que ele está cumprindo integralmente as cautelares. Esse vídeo é maravilhoso, porque o advogado está falando, ó, esse é o Felipe Martins, ele tem cautelares restritivas à liberdade e ele está aqui. Estou mostrando para o mundo que ele está cumprindo integralmente as cautelares. Agora, sobre o viés jurídico. Por que o Felipe Martins ele tem essas cautelares? É importante as pessoas compreenderem que, além do Felipe Martins ser inocente, esse é o primeiro ponto,
a ele foi aplicado medidas cautelares restritivas à liberdade. O que significa isso? De um lado você tem a prisão preventiva, de outro lado você tem uma liberdade com condições, que é o artigo 319 do Código de Processo Penal. Lá tem possibilidade de recolhimento domiciliar, tornozeleira eletrônica, tem um rol, se eu não estou enganado, de 7 ou 9 possibilidades. E historicamente, desde que criaram essas possibilidades de liberdade com condições, que é para evitar a prisão preventiva. A prisão preventiva é a última medida. Então você só vai utilizar a prisão preventiva quando essas outras medidas cautelares que restringem a liberdade não forem suficientes. Só que historicamente, quando a lei cria esse rol, é um rol taxativo. O que significa isso? O juiz não pode inovar. O juiz não pode criar mais uma possibilidade que não esteja naquele rol, que não esteja na lei. Então, tem lá A, B, C, D, E, F, G, H. Lá está o rol. O juiz tem que aplicar uma daquelas. O que o ministro Alexandre de Moraes fez foi ir na contramão de todo o entendimento jurisprudencial, de toda a doutrina, que o juiz não poderia criar uma cautelar além daquelas previstas no rol. Exatamente que o Marco acertadamente disse. Veja, ele proibiu utilizar as redes. A lei não proíbe, como medida cautelar restritiva da liberdade, usar as redes. A lei não proíbe aparecer numa imagem. A lei não proíbe aparecer na tela de um celular. Então, isso que o ministro está fazendo é absurdo. Agora, caminhando para o final da minha observação, o juiz já puniu o Felipe Martins. Quando o juiz diz assim, aplica uma multa, o que acontece? A lei diz o seguinte, quando uma medida cautelar for descumprida, então o ministro acabou de falar, Felipe Martins, você descumpriu uma medida cautelar que eu inventei. A lei diz o seguinte, descumprindo uma medida cautelar, o juiz pode aplicar mais uma medida cautelar em cumulação, ou o juiz decreta a prisão preventiva, que seria então revogar esse benefício de liberdade condicional. O juiz, então, decreta nova prisão preventiva. Quando o ministro Alexandre de Moraes aplicou essa multa ao Felipe Martins, ele acabou de punir. Então ele não pode aplicar a multa e prender preventivamente. Ou é um, é outro. A punição pelo descumprimento da cautelar, ele já aplicou. Multa de 20 mil reais. Pronto, assunto superado. Ele disse, você descumpriu uma medida cautelar e eu estou te punindo por isso. Então eu estou vendo muita gente dizer, o Felipe Martins está correndo o risco de ser preso. A gente sabe que está exatamente correndo o risco de ser preso, porque a lei nesse país não está sendo aplicada corretamente. Mas, indo para uma análise técnica da legislação, a punição por ter descumprido a cautelar já foi aplicada. Ela não pode avançar em mais uma punição, seria bis in idem, ou seja, você punir mais de uma vez a pessoa pelo mesmo fato. Sabe o que é interessante disso tudo? E eu até acho que a gente perde muito conteúdo precioso de vocês, mas assim, eu não consigo. Eu preciso jogar, dava pra gente falar 2 horas, só disso. 2, 3, 4 horas, só disso. Mas ao mesmo tempo, com as redes sociais, que o Supremo e o Alexandre de Moraes têm essa obsessão sexual, é um negócio sexual aí, eu acho. Tem alguma frustração sexual do Gilmar Mendes, do Alexandre de Moraes. 2 fotos que ele posou, Marco, desculpa te cortar. Eu tava a gente agora. Vai. Não, então a gente pode passar. Eu ia passar. Bicho. Eu ia passar com o pessoal da timeline. Pelo jeito, o Edu. Falando do juiz Lorde inglês. Pô, esse aí. É ele o juiz Lorde inglês. Não, e aqui é o Satanás. Aqui. Ele fez um esquema estilo Satanás. Assim, é show de fotos, ensaio sensual do capiroto.